Passa de 4 milhões o número de idosos no Brasil. A projeção do IBGE é que em 2060 sejam 19 milhões. Para falar sobre a vida após os 80, eu, Valdir Oliveira, converso no programa de hoje com Antônio Rodrigues Júnior, que é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e também Beltrina Corte, que é professora da PUC São Paulo, diretora executiva do Portal do Envelhecimento, líder do grupo de pesquisa Longevidade, Envelhecimento e Comunicação, certificado pelo CNPq. Bom, vamos trazer aqui um papo bem gostoso, né, sobre esse comportamento do idoso na sociedade, sobretudo dentro desse recorte, né, a partir dos 80, que é uma idade que às vezes as pessoas tratam como sendo uma idade um pouco mais delicada. E aí a gente espera aí, exatamente esse olhar de vocês que são estudiosos da área. A gente sabe que este ano tornam-se octogenárias personalidades como Ana Maria Machado, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, e são pessoas que continuam ainda com todo vigor, né? Acho que isso é uma demonstração já da importância de a gente não estabelecer fronteiras entre as idades. E aí eu trago a palavra inicialmente para você, Antônio. Os idosos, eles estão recusando a morte? O que está acontecendo para que as pessoas vivam tanto e consigam trazer tanto vigor, independente de terem 60, 70, 80, 90 anos? Olá, pessoal. Então, acho que assim, eu acho que é importantíssimo essa pergunta, né? Até porque a gente, quando fala em envelhecimento é uma trajetória longa, né? Que começa lá no nascimento, mas esse produto final é a velhice. E é isso que a gente espera. As pessoas hoje, né, fazer esse planejamento de como é que eu quero chegar. E as pessoas hoje que chegam, né, aos 60 anos, ainda tem uma expectativa de vida de mais 30, né? E o que fazer em cima desses 30 anos, né? Então a gente começa a apresentar que nesses 30 anos é um novo planejamento, né? Em termos de alimentação, atividade física, os cuidados com a própria saúde mesmo que a gente precisa ter, né? A questão social também, que é muito grande. Então, quantas pessoas hoje, né, chegam aos 70, 80 e vem a questão da solidão. Então, o aspecto social hoje é importantíssimo quando a gente fala em envelhecimento e envelhecimento com qualidade, né? E quando a gente fala do aspecto social, e a questão do próprio trabalho, quantas pessoas querem manter seus trabalhos, manterem suas atividades. O que eu mais me assusto hoje é transformar esse olhar diferente do envelhecimento na questão das pessoas que estão se aposentando. Muitas pessoas se aposentam e vão fazer o quê? Então, tem aquela rotina, trabalha, 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 não constrói um hobby diferente, não constrói, não tenta, às vezes, até ver um outro olhar diferente na questão dos hobbies, dos outros afazeres, né? Então, fica muito trabalho. Hoje eu tenho muitos clientes que chegam no consultório e fazem assim, não sei fazer mais nada, trabalhei o tempo todo, trabalhei, e hoje estou aqui aposentado. O que é que eu vou fazer? Então, tentar despertar, né? Hoje a gente tem o PPA, que é o Programa de Planejamento, né, nas empresas, que despertam esse novo olhar para as pessoas, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante na hora que a gente tem hoje uma expectativa de vida muito alta, a gente, quando chega aos 60, a gente tem que fazer um planejamento de mais 30 e o que fazer nesses 30 anos a mais, né? Então, o que a gente pode oferecer, né? Que legal. Beltrina, tem a música lá que é cantada pelo Raul Seixas, né, que fala: eu que não queria ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Passou esse tempo, não se espera mais a morte, apenas se vive, é isso? Olha, não é bem assim, vai. Eu já estou nessa etapa da velhice com 63 anos, com muito orgulho dessa minha idade e sabendo da importância da gente pensar em planejar a nossa velhice, que a gente sabe, como organismo, ele vai tendo algumas alterações, né? Mas eu gosto de trazer uma frase que está no livro do Atul Gawande, Nos Imortais,
aonde ele fala o seguinte, que a capacidade científica moderna alterou de forma profunda o curso da nossa vida, né? E as pessoas vivem mais e melhor do que em qualquer outra época da história. Porém, os avanços científicos transformaram os processos de envelhecimento e da morte em experiências médicas, né? Em questões a ser gerenciadas por profissionais da saúde. E ele é um escritor médico, né? Então ele fala, e nós, no mundo médico, demonstramos estar alarmantemente despreparados para isso. Então, assim, sabe, você traz uma questão dessa etapa da nossa existência, que a gente fala de longevidade avançada, que é ainda uma incógnita. Por um lado, você tem toda uma experiência médica, e, por outro lado, você tem pessoas que continuam existindo, né? Com desejos, fazendo muitas coisas, apesar das dependências que, nessa altura da vida, o organismo, como dizem minhas amigas acima de 80 anos, dizem que há um descompasso entre a cabeça e o corpo, né? Uma coisa é o que você deseja fazer, mas o organismo ele não tem mais energia para fazer todas aquelas coisas que se deseja fazer, ou que a cabeça ainda pensa fazer. E eu acho que esse é um desafio para nós que estamos envelhecendo, né? Como equilibrar, né? Um organismo que vai se fragilizando, porque é um ser vivo, né? Como ser vivo a gente vai se deteriorando, mas ao mesmo tempo os nossos desejos não, né? A gente tem outros significados, tem outro sentido da vida. Então, acho que esse equilíbrio, acho que é algo que nós temos que procurar ter na nossa existência mais alongada, né? Antônio, a gente pensa que conhece as pessoas, sobretudo personalidades que estão sempre na mídia, né? Sobretudo os artistas que cantam, né, que interpretam. E a gente falou aqui na abertura do programa de algumas personalidades que estão agora completando 80 anos, né? E que, pelo que tem colocado até agora, estão muito bem, assim, muito felizes da vida. Aí eu pergunto a você, que também lida com muitos idosos, qual é o perfil dos seus clientes, né, dessas pessoas que passam por você? Como que elas encaram, como elas interpretam a existência, né, a vida delas, e como que elas estão se preparando ou aguardando, ou vivendo mesmo, vivenciando mesmo essa mudança de fases que é natural da existência humana? Foi como Dona Beltrina falou muito bem, essa questão da cabeça e o corpo, né? Muitos percebem que consegue ainda ter esse desejo, a vontade, e o corpo não permite muito, então começa a haver algumas limitações que têm que ser respeitadas, né? E até vista de uma outra forma, ver aquela questão, o que é que eu posso fazer ainda, o que é que eu sou capaz ainda, e não lá, através de uma simples limitação, ficar numa cadeira de balanço esperando lá a vida passar, né? Então, sempre a gente tem que trabalhar com com esse ressignificado, com essa, né, resiliência, com essa transformação desse olhar no envelhecimento, né? Que o envelhecimento também, como o Beltrina falou, não era só a questão clínica, né? A gente só pode ver os aspectos clínicos. Eu não posso só ter minha pressão muito boa, meu colesterol muito bom, né? Minha glicose muito boa, mas o que é que eu posso ter de funcionalidade, né? Essa funcionalidade ainda, o que é que eu posso fazer ainda? E é isso que é importante quando a gente pensa em envelhecimento. Quando fala em envelhecimento, qualidade de vida, a gente fala em funcionalidade o tempo todo, né? Feito esses cantores que você falou, Gilberto, de várias pessoas aí chegando nessa idade, então nessa idade, né, com muito vigor, alguns com algumas limitações que você percebe, não tem muita mais aquela agilidade, mas estão ali, né, estão ali empoderados, estão ali diante do seu papel, né, social, ali no seu trabalho, né, e é isso que é importante, né, eles estão ali na sociedade, né, e isso que é envelhecimento. Então, quando a gente fala em envelhecimento, não é a questão singular, única, que eu estou ali isoladozinho e estou envelhecendo, não. Que qualidade é essa desse envelhecimento? E qualidade a gente busca no meio social, né? Essa é a visão que eu sempre, não adianta eu estar tratando aqui no meu consultório e o paciente vai do consultório para casa, da casa, consultório.
Não, é o lado social da coisa, é o interagir. Então, a gente só podemos avaliar o paciente na sua interação com o outro. E isso é que é importante. Beltrina, é muito sutil essa percepção do profissional em relação ao seu cliente. Eu não estou chamando de paciente porque a gente não pode ver a idade como doença, né? São pessoas normais, completamente normais. E assim você fala que é preciso que haja muito treinamento, muita expertise, muito conhecimento de causa para poder essa interação ela se dar de uma forma saudável, de uma forma salutar. O que eu pergunto a você os idosos, sobretudo os idosos quando chegam nessa faixa, né, acima de 80 anos, eles têm essa maturidade, essa compreensão já do que é esse envelhecimento e eles lidam com isso de uma forma saudável? Até que ponto essa relação com essa idade, ela é saudável ou ela é traumática? Olha, depende muito de cada pessoa, né? Mas a gente sabe que há um etarismo muito forte por parte dos próprios idosos, né? Muitos se negam a se considerarem velhos, como se velhos fosse um palavrão, um xingamento, né? Ou então muitos, a negação se dá, olha, eu sou um velho de espírito jovem, né? Enaltecendo, né, a juventude como um valor, né? Para essas pessoas que enaltecem a juventude como valor e negando o seu processo de envelhecimento, que é natural e inexorável, essas pessoas certamente terão uma dificuldade maior em se apropriar da sua própria velhice e, nesse seu próprio envelhecer, encontrar encantamentos da vida, né? Então, essas pessoas terão uma dificuldade enorme e brigarão com o tempo, né? Brigarão com as suas rugas, com seus cabelos brancos, com seus pneus que vão, né, vão estar ali, com o abdômen que vai crescendo, enfim, né? Elas viverão brigando, né? Outras pessoas que vão se apropriando desse processo terão uma vida muito mais, digamos, tranquila. Eu falo que consegue longe viver de bem com a vida e não contra a vida, né? E tem muitas pessoas, né, acima de 80. Nós entrevistamos recentemente pelo Portal do Envelhecimento, num quadro que a gente criou Entre Gerações, que é um jovem de 20 anos com alguém acima de 70. A última nossa entrevistada foi de 85 anos, uma pessoa que estava aí apropriada do envelhecimento, que participa em grupos de leitura, em grupos de cinema, em botecos com suas amigas, sabe? Que ela tem suas fragilidades, tem colesterol, tem tudo, mas as suas doenças, né, que não são limitantes, né, não tem uma incapacidade funcional, permite ela continuar ativamente na vida, né? E feliz, sabendo, inclusive, das suas limitações, né? Mas lidando bem com isso. Então, eu acho que o conhecimento é fundamental para a gente se apropriar desse nosso processo e esse processo ser mais tranquilo, sem que a gente esteja brigando o tempo todo, né? É difícil, mas tem aí o aprendizagem ao longo da vida que é fundamental para a gente aprender a envelhecer melhor, né? E de bem com a gente mesmo, né? Eu acho que essa seria, digamos, a dica que eu daria, pelo menos é o que eu tento fazer, tá bom? Esse engajamento social, né, Beltrina, eu sempre falo, né, não adianta, esse engajamento social é que faz diferença nessa qualidade. Você vê esse exemplo que você falou super bem, dessa idosa de 83 anos, que está engajada em grupo de leitura, então ela construiu isso ao longo, provavelmente ela já fazia parte, o incentivo também, então, às vezes eu digo também a própria cultura também de algumas pessoas levam a distanciar esse idoso, né, e colocar feito, né,
né? Você falou etarismo, né? Que coloca, da idade já não tem mais. Você vê o potencial ainda dessas pessoas com essa idade e que a gente precisa, né? Incentivar ainda mais. Eu sempre digo, né? Eu dou aula em algumas residências, em pós-graduação, e eu sempre falo, não adianta eu manter o meu paciente em casa, não adianta eu manter, né, o cliente em casa, no consultório, não. A grande diferença é fazer esse engajamento social, né? Isso vai fazer diferença, sim. Né? A gente vê um número de pessoas, de idosos, né? Aí com a questão da solidão, né? Que cresce. A gente viu esse diferencial dos idosos que se adaptaram bem nesse período da pandemia agora, com a tecnologia. A gente viu que a gente está tendo resultados bons. Hoje a gente percebe os resultados, né? Das pessoas que conseguiram se engajar na pandemia de uma maneira muito fantástica, assim. Eu sempre falo isso, né? Não sei se Beltrina observou isso. Eu queria fazer um intervalo, e aí já agradecendo essa participação de vocês nesse primeiro bloco, né? Eu lembro para vocês que nos acompanham que estamos conversando com o terapeuta ocupacional Antônio Rodrigues Júnior e com a Beltrina Corte, que é diretora executiva do Portal do Envelhecimento. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre a vida após os 80. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a vida após os 80. Nosso convidado, o Antônio Rodrigues Júnior, é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E Beltrina Corte, que é professora da PUC São Paulo, diretora executiva do Portal do Envelhecimento e líder do grupo de pesquisa Longevidade, Envelhecimento e Comunicação, certificado pelo CNPq. Beltrina, a gente já conversou sobre isso em alguns outros momentos, né? Mas eu acho tão interessante essa discussão que eu queria trazer de volta, que é sobre a autonomia do idoso. Me parece que o que mais causa trauma é exatamente essa cisão, né? Essa ruptura entre o poder delegar, o poder tomar as decisões, e, de repente, isso começa a sair do controle do idoso. Como você analisa esse momento, essas situações? Então, nas pesquisas que a gente vem acompanhando mais recentemente, a gente observa que, a partir dos 60 anos, Valdir, a gente vai tendo uma sobrevida, né? A gente está falando aqui da faixa dos 80, né? Nessa sobrevida, o que acontece? Você tem, daquelas pessoas acima dos 60, essa sobrevida, 80% dessas pessoas, elas têm uma vida ativa, normal. Isso não quer dizer que não tenha doenças, as doenças fazem parte da vida, não é sinônimo de velhice, né? Mas essas doenças não as tornam incapazes, né, ou limitantes delas continuarem a sua vida, né? E isso se dá tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Mas nós temos 20% dessas pessoas que têm uma sobrevida acima dos 60 anos, que elas não têm esse mesmo, digamos, destino, entre aspas, né? São pessoas que, pelas diversas condições, aí depende das condições de vida, do acesso que as pessoas tiveram à educação, à saúde, saneamento, à alimentação, enfim, né? Essas pessoas, e a genética também, essas pessoas, elas se tornam muito fragilizadas e com uma vida, digamos, de incapacidade funcional. E, nesse sentido, elas se tornam totalmente, ao contrário das outras pessoas que têm uma vida totalmente autônoma, essas pessoas se tornam totalmente dependentes. Existem dois termos para se falar desses dois grupos, né? Dessas pessoas que têm anos de vida saudável, né? E aquelas outras pessoas que têm essa soma dos anos de vida saudável com aqueles anos vividos
com incapacidade, que é o DALY, né? Você tem o HLY e o DALY, são 2 indicadores, né? E isso é muito importante para as políticas públicas, para saber, né, em pensar em serviços, em programas, né, em produtos, em políticas que possam atender esses 2 grupos, né, de pessoas. Mas o que é interessante é que, na maioria da cabeça das pessoas, elas acham que, ao envelhecer, todas se tornarão incapazes, o que é um grande erro, é apenas 20%. 80% continua tendo uma vida ativa e normal com sua autonomia. E isso é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Que apenas 20% é que se tornam realmente dependentes dos demais. E também ser dependente é uma condição inerente ao ser humano, não é algo negativo, mas que nossa cabeça também se tornou algo negativo, né? Porque a gente aprende e cresce, né, para ser autônomo. De repente, a gente morre de medo, né? Eu sou uma delas, de ser dependente do outro, né? Então, acho que aí também tem algo para a gente aprender, que, de uma certa maneira, todos nós somos seres dependentes, dependemos uns dos outros, né? Antônio, voltamos aqui para essa faixa de 80 anos e, novamente, né, pessoas com as quais você se relaciona, né, nos seus atendimentos. Esse conflito, essa briga, ela é uma briga que se dá, né, briga entre aspas, com a sociedade, com a família, ou com o seu próprio, a sua própria pessoa, né? É uma auto né, reflexão, né? Uma auto defesa de direitos, né? De poderes, de decidir, de ir para um lado ou para o outro, né? Como é que acontece isso entre as pessoas que você acompanha? Essa autonomia, quando chega, né, geralmente, na clínica, na questão da saúde, isso é muito difícil, às vezes, a gente delimitar isso, né, essa questão, porque muitas vezes ou é tudo ou é nada, né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente tem alguns, vamos dizer assim, alguns testes padronizados, alguns, né, que faz isso, porque a autonomia está muito ligada com a parte cognitiva. E na hora que começa a surgir, às vezes, pequenos lapsos de memória, que às vezes até a memória normal, mesmo as falhas normais, que faz parte do processo de envelhecimento, porque os órgãos eles vão envelhecendo, né? Então, o próprio cérebro também vai envelhecendo como um todo e vai apresentar algumas limitações, e que isso faz parte, e que não vai interferir na sua capacidade de tomar de decisão. Então, muitas vezes, esse limiar aí na clínica, ele fica muito difícil a gente, né, fazer essa linha até onde e para onde. Então, muitas vezes, só começa a perceber esse grau de dificuldade na sua autonomia numa coisa mais avançada, né? Então, a gente precisa, né, eu acho que todas as pessoas, né, da sociedade, a gente precisa também valorizar aquela questão do que é que o paciente ainda, o que é que a pessoa idosa ainda tem da parte cognitiva, né? Então, hoje a gente tem vários termos em questão de a gente preservar essa parte cognitiva de uma maneira mais compartilhada, tomada de decisão compartilhada com outras pessoas e não tirar essa autonomia toda dessa pessoa idosa. Então, a gente precisa respeitar ainda mesmo a pessoa, né, com alguns lapsos de memória, ou já com a parte cognitiva um pouquinho mais comprometida, mas respeitar as vontades, os desejos, e muitas vezes a família ela tira isso, né? Esse desejo, tira essa vontade e coloca assim, mas agora eu quero que mamãe faça isso, agora eu quero, eu faço, mas qual a história de vida de mamãe? Né? O que é que papai traz de história de vida? Vamos respeitar um pouco essa história de vida, porque eu envelheci agora, eu não tenho nenhuma história de vida. Quem é Dona Maria? Quem é seu Joaquim que traz? Então, que história foi essa construída, né, ao longo do tempo? Então, essa autonomia, a gente precisa também, né, respeitar essa história de vida dessa pessoa. Beltrina, o que você traz para a gente no sentido de orientar as pessoas, familiares e idosos, em torno de uma vida saudável, né? Mesmo você tendo passado de 60, 70, 80, 90 anos, minha mãe mesmo vai fazer 90 agora, este ano, né? Então, assim, as pessoas
elas continuam, né, tendo um relacionamento que às vezes é complicado, mas às vezes é muito saudável. Então, o que você recomenda para as pessoas continuarem convivendo harmoniosamente com os seus idosos? Só pegando assim o link do Antônio, né? É engraçado, né? A gente completa 60 anos, os filhos nos vê como um objeto que pode colocar em qualquer lugar, né? Então, acho que uma das grandes dicas, né? E eu não gosto de conselho, mas que a gente orienta, né? Gente, é um sujeito que habita um corpo e nós temos que respeitar aquele sujeito que está ali, né? Então, isso é fundamental, né? Tem histórias, tem desejos, e vamos respeitar esses desejos. Uma outra questão é assim, o que nos move, né? Nos mobiliza a levantar da cama todos os dias, né? Eu gosto muito de um livro sobre a quarta idade, que foi feito por um amigo meu que é suíço, o Christian Lalive, que ele fez várias compilações de diversas pesquisas feitas na Europa, entrevistando qualitativamente pessoas acima de 80 anos, né? E eu lembro que uma das perguntas que ele fazia era: o que te faz levantar todo dia da cama, né? Para pessoas acima de 80, 85, 90, 95 anos. E as respostas foram muito interessantes. Então, por exemplo, desejo de ver meu neto se formar, né? Ou poder passear com meu cachorrinho, ou poder falar com a minha vizinha, ou poder estar com os amigos, né? Então, assim, a gente descobrir aquilo que nos motiva a levantar da cama todos os dias. Isso é muito importante, a gente saber quais são os nossos desejos e qual é esse nosso significado que a gente dá à nossa vida. Isso é importantíssimo. Fora aquelas outras coisas que a gente já sabe, né? Ter uma alimentação super saudável, exercício físico que vai dar a manutenção dessa alimentação, né? Mas, acima de tudo, eu acho que são os desejos, sabe? E de poder se encantar, de poder se surpreender, né? Com a vida, com as coisas que estão aí e que nos fazem ainda desejar viver. Eu acho que são pequenas coisas, né? Eu lembro que nesse livro, por exemplo, tem uma passagem, não sei até se comentei essa passagem, mas me impactou muito, né? Que foi uma senhora de 80 e poucos anos que respondeu: olha, eu nunca pensei que a maior felicidade que eu fosse ter na minha vida fosse poder ir no banheiro sozinha. Olha, uma coisa que a gente faz no automático, mas que, dependendo, né, da nossa idade ou das nossas condições de fragilidade, para nós tem um significado imenso e um prazer imenso, né? Beltrina, muitíssimo obrigado pela sua participação. A você também, Antônio. Eu sei que você queria falar mais, mas nosso tempo é esse, né? Desculpa, A gente Antônio. fica Com chave de ouro, Beltrina. Então, a gente fica para um próximo momento, né? Eu, Valdir Oliveira, conversei com Beltrina Corte, que é professora da PUC São Paulo e diretora do Portal do Envelhecimento, e também o Antônio Rodrigues Júnior, que é terapeuta ocupacional. A vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado e até um próximo encontro.